Olá pessoal, estamos de volta, né? Após o intervalo, descansamos bastante, né? Vamos agora retomar aí mais praticamente 2 horas e bastante direito do trabalho, leis trabalhistas, né? Vamos lá, já fortalecidos novamente. Bem, ó, rapidinho voltarmos à nossa interatividade, né? Que eu deixei para vocês pensarem. Vamos lá, o empregado Manuel trabalha há 10 anos em uma empresa de transportes como vigia noturno. Há aproximadamente 2 anos, Manuel foi transferido do cargo de vigia noturno para o de porteiro diurno. Passados esses 2 anos, nesta última semana, Manuel entrou com uma reclamação trabalhista pleiteando a rescisão indireta, nós vamos falar sobre a dispensa indireta do contrato de trabalho, alegando que houve alteração das condições de trabalho sem o seu consentimento. Então deixei a perguntinha aqui para vocês. O empregado Manuel tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho sob o fundamento de que houve a alteração de suas condições sem o seu consentimento? Vejam só, pessoal, eu falei para vocês que só é possível a alteração nas condições de trabalho por mútuo consentimento e desde que não traga prejuízo para ele. Porém, eu disse também que existe o princípio da imediaticidade, ou também conhecido como imediatidade, né? Que significa o quê? Que o empregado tem que imediatamente se manifestar, dizer que não consentiu, que não concordou com a alteração. Nesse caso aqui, ele esperou 2 anos para se manifestar, né? Então, presume-se para a justiça que ele concordou com a alteração, né? Que ele concordou. Ele não foi imediatamente que ele se manifestou. Então, presume-se que ele concordou. Então, o certo aqui, ele tem direito à rescisão? Não, porque presume-se que ele concordou com a alteração das condições, né? Porque passou um grande lapso de tempo aí, né? Ok? Parabéns ao pessoal lá de Conceição do Jacuípe, né? Pouso Alegre, que responderam dessa forma, bacana. E vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre jornada de trabalho, né? O que significa jornada de trabalho? Primeiro momento, temos que entender o que? Jornada de trabalho é o tempo que o empregado fica à disposição do empregador, né? Isso é jornada de trabalho. É o tempo que o empregado fica à disposição do empregador. Não só trabalhando, mas o tempo também que ele está à disposição, porque às vezes o empregado pode estar, naquele momento, parado, não está trabalhando, mas ele está à disposição do empregador. Então, jornada de trabalho significa, particularmente, pela legislação, que é o tempo que o empregado fica à disposição do empregador. Qual é a jornada prevista na Constituição Federal? Em regra, jornada de trabalho diária de 8 horas ou 44 horas semanais. Existe um projeto hoje, né, está correndo no Congresso, para diminuir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Está em discussão ainda, não foi votado, mas é um projeto aí, acredito que o ano que vem nós teremos aí alguma alteração, enfim, mas a regra é essa. Existem turnos diferentes, turnos de revezamento e ininterruptos de 6 horas, por exemplo, temos jornadas parciais também, mas a regra geral da Constituição são 8 horas diárias e 44 horas semanais. Vamos falar um pouquinho dos cartões de ponto, né? Bem discutido isso hoje em dia. Nas empresas com mais de 10 funcionários é obrigatória a existência dos cartões de ponto. Com menos de 10 não é obrigatório, mas com mais de 10 funcionários é obrigatória a existência dos cartões de pontos. Que podem ser o quê? Manuais, mecânicos ou eletrônicos. Hoje nós temos, foi aprovada aí, ainda as empresas ganharam um prazo ainda para se adaptar, o cartão eletrônico digital, né, digitalizado, ele vai ter que, a partir do momento que o empregado passar o cartão de ponto, automaticamente vai ser impresso um papelzinho que vai trazer para ele a hora que ele entrou e a hora que ele saiu. Foi um projeto aprovado, né, uma lei nova aprovada que já foi aprovada, mas as empresas têm um período ainda para trocar os cartões de ponto, né? Seria um controle para o empregado, sabe, ter um documento que comprova que ele entrou tal hora e que saiu tal hora. Vamos ver aí, o futuro dirá se vai dar certo ou não essa nova forma. Bom, então, temos aí os cartões de ponto. Temos a súmula 366 do TST, é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, entendimento número 366. O que significa isso? Pequenos minutos que antecedem ou sucedem à jornada de trabalho não são computados. Então, muita gente se preocupa, passa o cartão certinho às 8 horas e passa o cartão certinho às 5 horas da tarde. Vamos supor que se for essa jornada de trabalho. Se você passar o cartão 8 e 2
atrasou um pouquinho, ou passou 17h58. Esses pequenos minutos, ou 16h58 ou 17h02, esses pequenos minutos que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho, são computados? Não. Na verdade, é um entendimento hoje do Tribunal Superior do Trabalho que esses pequenos minutos não são computados. Quantos minutos? Na verdade, o entendimento seria que no máximo 10 minutos não são computados na jornada de trabalho. O empregador não poderia descontar do empregado, e o empregado também não poderia ir pleitear hora extra dentro desses pequenos minutos, ok? O ônus da prova. A quem cobre a prova da jornada de trabalho? Temos que entender o seguinte: quando um empregado entra com uma ação trabalhista e alega que realizava horas extras, que trabalhava das 7 da manhã às 6 horas da tarde, num primeiro momento, o ônus da prova é dele. Ônus significa obrigação de provar, né? Então, num primeiro momento, a obrigação de provar é dele. Só que, se ele pedir para a empresa juntar os cartões de ponto, mais de 10 funcionários é obrigado a juntar os cartões de ponto, ou se a empresa junta os cartões de ponto, ou alega que ele não fazia esse horário, a prova cabe à empresa. Então, a princípio cabe ao autor da ação, mas se o réu, que é a empresa, trazer algum fato modificativo do pedido do autor, cabe a ela o ônus de provar. Daí a importância dos cartões de ponto, né? Só que também temos os chamados horários britânicos. Lembra que eu disse para vocês no início do nosso curso de hoje? Existe o princípio da primazia da realidade. Vale mais a realidade vivida pelo funcionário do que qualquer documento, né? Existem alguns cartões de ponto, digitalizados principalmente, em que traz um horário sempre igual de entrada e saída do funcionário. Então, você vê lá, ele entrou às 8 e saiu às 5, às 8, 5, 8, 5, todos os dias, né, durante a semana, 2, 3, 4 anos de trabalho, sempre o seu horário. Esses cartões de ponto, a justiça entende que são inválidos, que não têm validade nenhuma. Por quê? É o que a justiça chama de horário britânico. Porque é impossível que o empregado não tenha um dia chegado mais tarde, ou saído mais tarde, né? Então entende que são imprestáveis, que não têm validade nenhuma, que foram digitalizados daquela forma, que não condizem com a realidade do funcionário. Então o correto do cartão de ponto é que traga alguma alteração. Um dia ele saiu um pouco mais cedo, um dia saiu mais tarde, ele entrou mais tarde, faltou, enfim. Tem que haver uma certa mudança, né? Então hoje esses cartões que trazem corretamente a hora de entrada e saída, assim, automaticamente, não são considerados válidos. E aí, nesse caso, vai valer o quê? A testemunha, a prova testemunhal. Aí o princípio da primazia da realidade. Vale mais a testemunha do que qualquer documento. Eu trouxe aqui uma jurisprudência, né, uma decisão que mostra bem isso. São imprestáveis como prova documental de jornada do trabalhador os cartões de ponto que conseguiram a chamada jornada britânica. Ou seja, sem qualquer variação nos horários de entrada, saída e intervalo. Posto que evidenciam o quê? Manipulação. É a realidade, né, gente? A realidade é que o empregado sempre acaba fazendo uma hora mais aqui ou a menos ali. Então, tem que haver no cartão de ponto veracidade. É a verdade no que aconteceu. Temos também o acordo de prorrogação de horas, né? Seria o acordo para você trabalhar algumas horas a mais da jornada de trabalho. É possível? É possível, né? Quanto é que é possível fazer de horas extras? No máximo 2 horas extras. No máximo 2 horas a mais trabalhado naquele dia. É importante que o acordo de prorrogação seja por escrito e esteja previsto em convenção coletiva de trabalho. Então, em regra, a maioria dos empregados podem fazer horas extras, desde que conste no contrato de trabalho dele isso e que esteja previsto em convenção coletiva. Na maioria das convenções coletivas trazem essa possibilidade de horas extras, que a gente chama de acordo de prorrogação de horas. É você trabalhar mais num dia, né? Diferente do banco de horas, vou falar logo em seguida, tá? Mas seria a prorrogação. Então, quantas horas extras você pode fazer num dia? No máximo 2. E o adicional? A Constituição traz um adicional de no mínimo 50% sobre a hora normal. Esse é o mínimo, tá? Previsto inclusive na Constituição, não só na CLT, como também na Constituição. Só que podemos ter convenções coletivas de trabalho que tragam um adicional maior,
né? Então, a própria Convenção dos Professores traz um adicional de horas extras de, no mínimo, 60% sobre a hora normal. Qual deve ser aplicado? Aquele mais favorável ao empregado, a convenção coletiva, né? Então, a auxiliar do comércio é diferente, então temos vários outros tipos. A Constituição traz o mínimo, né, que são 50% sobre a hora normal. Não podemos ter convenção coletiva que traga um adicional inferior, tá? Lembrando, a CLT, a Constituição traz o mínimo, somente podemos ter a mais. O empregado comissionista puro, aquele que trabalha somente à base de comissões, ele existe um diferencial previsto aqui na súmula 340 do Tribunal Superior do Trabalho. O que é esse diferencial? O comissionista puro, ele tem direito somente ao adicional de horas extras, não à hora extra mais trabalhada. Digo isso porque, vejamos o exemplo, eu trabalhei 9 horas em um dia. A 9ª hora de trabalho, além de eu receber o valor dessa hora a mais trabalhada, então a gente faz o cálculo de quanto vale cada hora, eu vou receber essa hora a mais trabalhada, eu vou receber, além dessa hora, um adicional de 50%, certo? Se minha hora vale R$10, a 9ª hora eu vou receber R$10, mais um adicional de 50%, mais R$5. Então, na 9ª hora eu vou receber R$15. O comissionista não tem isso. Na verdade, ele teria direito somente ao adicional. Nesse caso, somente aos R$5, no exemplo que eu disse. Ele não recebe a 9ª hora trabalhada. A justiça entende que ele recebeu o valor dessa hora na comissão que ele ganhou. Esse é o entendimento, tá? Outra questão importante. Você pode fazer o adicional até 2 horas extras, é de 50% no mínimo. Acima disso, se ocorrer, na verdade a legislação entende que é proibido você fazer mais que 2 horas extras, mas se ocorrer, como punição, a empresa teria que pagar 100%, um adicional de 100% sobre as horas extras, né? E trabalhos em feriados também, aos domingos, o adicional é de 100% sobre a hora normal, ok? É proibido fazer horas extras. Quem? Os menores de 18 anos, cabineiros, aquelas pessoas que trabalham no elevador, bancários e empregados em tempo parcial. Os demais empregados em geral, é possível a realização de horas extras. Em atividades insalubres e perigosas, também é preciso do quê? Da autorização do Ministério do Trabalho para realizar horas extras. Quem não tem direito a receber horas extras? Quais são as exceções? Empregados que exercem trabalho em atividade externa e cargo de confiança, que eu já disse para vocês, né? Eles não têm controlado a sua jornada de trabalho. Por isso, não fazem jus ao pagamento de horas extras, né? Em caso de turno ininterrupto de revezamento, como eu disse para vocês, a jornada são de 6 horas, tá? Nesse caso, a ideia é que não faça horas extras, tá? Na verdade, os turnos ininterruptos de revezamento, a pessoa trabalha 6 horas, o ideal é que não realize horas extras. Se realizar, vai ter que pagar, mas o ideal é que não realize, tá? Temos também a chamada compensação da jornada de trabalho, também chamada de banco de horas, né? O que significa compensação da jornada de trabalho? É você compensar o trabalho a mais em um dia com a diminuição no outro dia. Então, traz lá a CLT, traz a possibilidade de você compensar no máximo 2 horas a mais trabalhadas num dia com a diminuição no outro dia, né? É o que nós chamamos de banco de horas, tá? A ideia seria o quê? Que a compensação ocorra logo em seguida. Trabalhou a mais um dia, já compensa no outro dia. É lógico que a prática, daí sim veio a surgir o que? O banco de horas. Você acumular essas horas num banco, um controle da empresa para você poder tirar mais à frente. Isso é possível? Até é possível, mas desde que não demore muito para realizar para realizar essas horas extras, né? Para cumprir esse banco de horas. Não pode prolongar no tempo, né? Você tem que descontar rapidamente, tá? Importante que o banco de horas seja feito por escrito o acordo, então esteja previsto no contrato de trabalho e também previsto na convenção coletiva de trabalho e em acordo coletivo de trabalho, né? Trata-se da compensação, como disse, de 2 horas a mais num dia com a diminuição do outro. Então, gente, a princípio, o banco de horas é válido. O que vem acontecendo?
a habitualidade. O problema foi esse, né? Na verdade, quando surgiu a compensação, né, a ideia era compensar eventualmente o trabalho a mais um dia com a diminuição do outro. Porém, tornou-se habitual. Daí veio o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e disse o seguinte: a habitualidade descaracteriza o banco de horas. Então, aquele funcionário que faz horas extras todos os dias, praticamente, e todos os dias essas horas são jogadas no banco de horas, esse banco de horas ele é ilegal, descaracteriza, tá? Porque, devido à habitualidade, ao entendimento número 85 do TST. Né? Considera-se essa habitualidade ilegal. Numa eventual ação trabalhista, o juiz vai descaracterizar o banco de horas e vai mandar pagar hora extra, a partir da 8ª hora diária. Né? Então, tem que ser eventual essa questão da hora, do banco de horas. Né? Importante que você receba essas horas, transforme elas né, em sair mais tarde, enfim, em folga, dentro de um período curto. A justiça tem entendimentos que falam em até 1 ano, né, mas o melhor seria num prazo máximo de 6 meses, a gente chama de zerar o banco de horas. Né? Algumas exceções: quem não pode fazer banco de horas? Os aprendizes, contratos a tempo parcial, atividades insalubres e perigosas precisam também de autorização do Ministério Público do Trabalho ou previsto em convenção coletiva de trabalho. Em casos excepcionais, de força maior ou serviços inadiáveis, é possível uma jornada de até 12 horas, tá, gente? São casos excepcionais. E temos também algumas profissões, dentro desses serviços inadiáveis, que trazem uma jornada diferente. 12 por 36, por exemplo, isso é possível, desde que esteja previsto em convenção coletiva de trabalho. Ok? Eu trouxe aqui uma jurisprudência que mostra essa questão da habitualidade, né? Do banco de horas, né? Sistema de banco de horas previsto no artigo 59, somente é válido se instituído através de negociação coletiva, através de acordo coletivo de trabalho. Então é importante que esteja previsto na convenção coletiva de trabalho o banco de horas, tá? E um contrato por escrito também, no contrato de trabalho do empregado. Horas em itinere, o que significa? Horas no itinerário, né, do trajeto que nós chamamos. Esse também é um entendimento previsto na súmula 90 do TST, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. O que significa isso? O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho, de difícil acesso e não servido por transporte público regular, e para o seu retorno, é computável na jornada de trabalho. Vamos lá destrinchar isso. O tempo que o empregado leva numa condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho, de difícil acesso, que não possui transporte público regular, e o tempo de retorno dele é computado como jornada de trabalho. Isso acontece muito com pessoas cortadoras de cana, que trabalham, né, nos canaviais, um local de difícil acesso, que o transporte público regular não leva até lá. O que acontece? A usina pega um ônibus, busca um funcionário na casa dele, leva até o local de trabalho, ele trabalha lá, acabou o serviço, traz ele de volta para sua residência. Esse tempo de ida e volta é computado na jornada de trabalho. Né? Então, já conta como se ele tivesse começado a trabalhar, desde o momento que ele entrou no ônibus. Né? Então, ele vai trabalhar menos ali, propriamente dito, porque aquele tempo, se for meia hora de ida, meia hora de volta, ele já tem 1 hora de trabalho já. Esse é um entendimento pacífico, um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, súmula número 90. Temos também as horas de sobreaviso, né? Isso aqui é particularmente com relação aos ferroviários, né? Muitos empregados ferroviários têm que ficar de sobreaviso. Ficam em casa esperando ser chamado para trabalhar nos trilhos, limpar um trilho, fazer alguma coisa ali no trilho do trem. Essa hora de sobreaviso, ela tem um adicional, esse tempo que ele fica em casa, porque ele tem que ficar à disposição do empregador, né, quando for chamado. Ele não pode estar no seu lazer. A princípio, só existe para os ferroviários, mas tem juízes que já estão se estendendo a hora de sobreaviso para os demais empregados. Aqueles que têm que ficar com o celular da empresa em casa ligado, se a empresa chamar, ele tem que ir até lá. Enfim, então, não é pacífico ainda, mas já existem entendimentos nesse sentido. Temos também o intervalo interjornada. Entre 2 jornadas de trabalho, temos que ter um intervalo mínimo de 11 horas. Temos o intervalo intrajornada, né?
intervalo do almoço. Temos aqui uma perguntinha. Vamos lá, o pessoal de Barreiro, né? A aluna Ângela pergunta se esse tempo de percurso não ultrapassar as 40 horas, né? Veja bem, a jornada de trabalho são 8 horas diárias ou 44 horas semanais, certo? O horário de percurso tem que estar dentro das 8 horas diárias, né? E isso ainda tirando a hora para intervalo para o almoço, tá? Se não ultrapassar, está computando na jornada de trabalho, né? Ok? Então, dentro dessa hora, se ele demorar meia hora para entrar, meia hora para chegar, meia hora para voltar, você já vai computar as 7 horas de trabalho, né? Então, estando dentro das 8 ou das 44, tudo bem, não vai pagar como hora extra. O problema é quando a pessoa trabalha 8 horas e ainda leva uma hora para chegar meia hora para voltar para casa e meia hora para chegar no trabalho. Aí essa nona hora seria hora extra, ok? Obrigado pela participação. Vamos lá. Intervalo intrajornada, o intervalo para almoço ou descanso. Em jornadas de tempo parcial, de 4 a 6 horas, o intervalo são de 15 minutos para almoço ou descanso. Nas jornadas de 6 a 8 horas, o intervalo é de 1 a 2 horas. O prazo que a CLT traz. No mínimo 1, no máximo 2 horas, né? Não pode haver a supressão do intervalo intrajornada, tá? Não pode a empresa diminuir o intervalo intrajornada. Se fizer isso, se der meia hora de almoço, a outra meia hora que foi suprimida, o funcionário terá direito ao pagamento de horas extras. Eu trouxe até um caso aqui, eu já vi isso acontecer, uma convenção coletiva que trazia meia hora de almoço para o funcionário. Era uma convenção coletiva, um acordo entre sindicatos. E a empresa adotava meia hora de almoço, estava lá na convenção coletiva. Isso é possível? Não. Por quê? Porque a CLT traz o mínimo de 1 hora e o máximo de 2 horas. Fazendo meia hora, ela estava suprimindo, deixando de dar meia hora de intervalo. Então faz jus ela o pagamento de meia hora de horas extras. Ela recebeu, por todo o contrato de trabalho, todos os anos que ela trabalhou, meia hora correspondente à hora extra. Ok? Vamos, gente, a mais uma atividade para vocês. Uma perguntinha aqui para vocês. Manuel, diariamente, a partir das 6 horas da manhã, fica à frente de sua residência, à espera do ônibus da empresa, para levá-lo ao seu local de trabalho, já que o mesmo se localiza em local de difícil acesso e não servido por transporte público regular. Manuel chega à empresa às 7 horas, momento em que passa o cartão de ponto. Às 17, Manuel encerra suas atividades, momento em que pega o ônibus da empresa, chegando em sua residência às 18. Faz jus ao Manuel pagamento de horas extras? Por quê? Cumpre salientar que Manuel possui um intervalo de 2 horas para refeição ou descanso. Um probleminha aqui para vocês, do que nós já falamos, tá? Deixa aí para vocês 2 minutos para responder e daqui a pouco a gente volta.
Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos lá. Essa aqui, na verdade, é a perguntinha para a gente fixar a questão da horas em itinerário, né? Só para entendermos. Vejam só, ele chega na empresa às 7 horas da manhã, momento em que passa o cartão. Às 5 horas, Manuel encerra suas atividades, momento que pega o ônibus da empresa, chegando em sua residência às 18, né? Tá? Só que a partir das 6 da manhã ele já fica na frente da residência esperando, ok? Chega na sua casa às 18. No momento que ele levanta de casa e está à espera da empresa, começa a computar a jornada de trabalho, 6 horas. Chegou em casa às 18. Então você pega 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 horas de trabalho. 2 horas de almoço que ele tinha, né? Vamos reduzir 10 horas de trabalho. Então, ele tem direito a 2 horas extras por dia, nesse exemplo, né? Parabéns aí ao pessoal de Bauru, né? Respondeu corretamente, faz jus a 2 horas extras por dia, ok? 2 horas de almoço, diminuiu, mas ele ficava 10 horas à disposição do empregador. Mesmo que ele deixou de trabalhar às 5, ele chegou na casa às 6. Mesmo que ele começou a trabalhar às 7, ele saiu de casa às 6. Isso que é as horas em itinerário, ok? Vamos lá, trabalho noturno. O trabalho noturno é aquele realizado pelo empregado a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã, né? O trabalho noturno tem um adicional de no mínimo 20% sobre a hora normal. Então, o trabalhador noturno recebe um valor a mais, um adicional de no mínimo 20%. Né? E temos uma peculiaridade também. A hora noturna ela é inferior que a hora diurna. A hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. A cada 52 minutos e 30 segundos, computa uma hora do horário noturno. Né? Ok? Com relação ao empregado rural, há uma pequena diferença. O empregado rural, trabalho noturno é aquele das 21 às 5 horas, que trabalha na agricultura, e na pecuária, das 20 às 4 horas. E nesse caso não há a diminuição da hora, são 60 minutos mesmo. E o adicional é um pouco maior, de 25% sobre a hora normal. Importante citar aqui a prorrogação da hora noturna. Como eu disse para vocês, a hora noturna é daquela das 22 horas até as 5 horas da manhã. Mas se o empregado começa a trabalhar meia-noite e sai às 8 horas da manhã, apesar da hora noturna ir até às 5, prorroga-se a hora noturna até a sua saída, até às 8 horas da manhã. Se ele iniciou a jornada na hora noturna e terminou na diurna, prorroga-se a hora noturna até a sua saída. Então ele receberia o adicional até o momento da sua saída, mesmo na hora diurna. Temos também o repouso semanal remunerado, que deve ser de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente, preferencialmente, né? Aos comerciantes, por exemplo, os comerciários, né? E previsto em convenção coletiva de trabalho, a possibilidade de trabalhar os domingos, desde que tenha pelo menos um domingo no mês de descanso, né? Tá? Caso ele trabalhe no domingo, no seu dia de descanso, ele tem direito à remuneração em dobro, pagamento em dobro, por ter trabalhado no dia da sua folga, ok? Temos a pergunta lá, o pessoal de Barreiro. Vamos lá. Professor, por favor, volte à questão. Na nossa opinião, a empresa deve 1 hora ao Manuel, porém na contagem do senhor deve 2. Por quê? Vamos lá. Talvez eu tenha errado aqui. Vamos ver. A partir das 6 da manhã, fica à frente da residência à espera do ônibus, certo? Já começou ali a jornada de trabalho dele, às 6 horas da manhã. Chegou em casa às 18. Então, das 6 às 18, ele está trabalhando. Tá? Computamos a hora de itinerário. Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 horas à disposição do empregador. Isso é uma jornada de trabalho. Cumpre salientar que Manuel possui um intervalo de 2 horas para refeição e descanso. Então, nessas 12 horas, 2 horas ele tem para almoço. Não são computadas na jornada essas 2 horas. Ele saiu para almoçar. Então, dessas 12 horas, tirou 2, ficaram 10. A jornada normal dele é de 8 horas diária, ele fazia 10, então ele tinha o quê? 2 horas extras por dia. Certo? Tá? Então, 8, ele fazia 10, ficaram 2. Ok? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, a gente volta, retoma a questão, tá bom? Vamos lá. Férias, né? Vamos falar de férias, coisa boa, né? Sair de férias, que delícia, que saudades, né?
Bom, mas vamos lá. Qual que é o período de aquisição das férias, né? O empregado, depois de 12 meses de trabalho da empresa, após 12 meses de trabalho da empresa, ele entra no período de aquisição das férias, né? Então, no segundo ano de trabalho da empresa, ele tem direito às férias, que é o período escolhido pelo empregador. O empregador pode escolher as férias do empregado, que pode ocorrer até o 11º mês do segundo ano, né, se for ver, porque é dentro do segundo ano, com exceção do menor de 18 anos, em que as férias de preferência devem ser junto com as férias escolares, e quando membros da mesma família trabalham na empresa. A família inteira trabalha na empresa. Eles têm direito de ter férias tudo junto também. Tá? As férias têm que ser comunicadas por escrito, por um prazo de 30 dias antes do início das férias, né? Mediante recibo. O empregado tem que assinar um recibo, deve se registrar na carteira de trabalho as férias. Como eu disse para vocês, as férias é um caso de interrupção do contrato de trabalho. O empregado deixa de trabalhar e recebe o salário, né? A não concessão das férias, se o empregado, no período de aquisição das férias, o empregador não der as férias para ele, ele tem direito ao seu pagamento em dobro, né? Passou o segundo ano, não deu férias, foi para o terceiro ano, aquela férias vencida, o empregador tem que pagar ela em dobro. Está prevista na CLT. Proibido durante as férias o empregado arranjar outro emprego, né, trabalhar em outros locais, tá? E é possível fracionar as férias. Em casos excepcionais, a lei fala assim, na verdade não especifica quais são os casos excepcionais, mas a lei fala em casos excepcionais, é possível fracionamento das férias, num período não inferior a 10 dias. Então você pode fracionar 15 dias, seria o melhor. Ok? O que mais? Duração das férias, 30 dias corridos, né? Pode-se reduzir as férias em caso de faltas injustificadas. Quando você falta injustificadamente, pode descontar lá nas férias. Quanto que pode descontar? Nos contratos a tempo integral, até 5 faltas, não pode descontar as férias. Se tiver até 5 faltas no ano, injustificadas. De 6 a 14 faltas, eu vou ter 24 dias de férias, né? Vamos lá, perguntinha do pessoal de Extrema. Qual é o tempo mínimo para não se contar hora extra no período de ir e voltar do trabalho, pois a maioria das pessoas moram no mínimo meia hora de seu emprego? Veja bem, para contar como hora itinerary, tem que ser um local de trabalho, tem que ser de difícil acesso, não servido por transporte público regular e por transporte dado pelo empregador, né, disponibilizado pelo empregador. Tá? Esses são 3 requisitos. Não é o tempo que eu levo de carro para ir até o trabalho e voltar, isso não é computado como horas de itinerary, ok? Mas se o local que eu trabalho é de difícil acesso, eu vou com o ônibus da empresa, não existe um transporte, um ônibus público que me leve, um coletivo que me leve, enfim, tá? Aí sim que é horas de itinerary. Aí varia, né? Não existe um tempo mínimo. Se eu demorar 20 minutos para chegar, 20 minutos de tempo trabalhando. Meia hora para chegar, meia hora já de tempo computado no trabalho. Mas nós temos que lembrar os requisitos. Local de difícil acesso, que não possui transporte público regular. Se para chegar na minha empresa, mesmo que exista ônibus da empresa que me leve, mas tem um ônibus da cidade que leva também, não vai dar horas em itinerary. Temos os outros requisitos. Mas não tem esse tempo mínimo não. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela participação, hein, pessoal. Vamos lá. 18 dias, se tiver de 15 a 23 faltas. 12 dias de 24 a 32. O que mais? Contratos a tempo parcial. Tem 18 dias de férias, se trabalhar de 22 a 25 horas semanais. Você vê que as férias são menores no contrato a tempo parcial. Quem trabalha de 20 a 22 horas tem direito a 16 dias de férias. De 15 a 20 horas, direito a 14 dias de férias. De 10 a 15 horas, 12 dias. 5 a 10 horas, 10 dias. Inferior a 5 horas por semana, 8 dias. O empregado doméstico, gente, muita gente, hoje mudou, já há algum tempo que mudou a legislação, mas às vezes as pessoas têm dúvida ainda. O empregado doméstico tem direito a 30 dias de férias, né, como os outros empregados em geral. Antigamente ele tinha direito a 20 dias, hoje já pacificou, já veio a legislação, mudou, que ele tem direito a 30 dias. Quando que o indivíduo perde as férias? O empregado perde o direito das férias, né? Se ele tirar uma licença remunerada por mais de 30 dias,
Se houver a paralisação da empresa com percepção de salário por mais de 30 dias, afastamento por mais de 6 meses, auxílio-doença ou acidente de trabalho, ele perde o direito das férias, falta injustificada por mais de 32 vezes, deixar o emprego e não for readmitido em 60 dias e dispensa por justa causa, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, né, os casos de dispensa por justa causa. Nas férias, o empregado tem direito ao salário habitual mais uma indenização de 1/3. Essa indenização tem que ser paga até o salário mais 1/3 deve ser paga até 2 dias antes do início das férias. Né? Porque a indenização nada mais é do que um valor a mais. Então, por exemplo, se ele ganha R$1.000 por mês, ele vai receber o salário de R$1.000 mais 1/3, mais ali 300 e pouco de indenização a mais naquele mês. Que é um valor a mais até para ele poder gastar nas suas férias. É, né? Uma indenização para as suas férias. O que significa bônus de férias? É a conversão de 1/3 das férias em dinheiro. Você pode, ao invés de tirar os 30 dias de férias, converter 10 dias das suas férias, 1/3 em dinheiro. Você volta a trabalhar, uma antecedência mínima de 15 dias, você avisa o empregador que vai voltar a trabalhar e converte os 10 dias finais das suas férias, você volta a trabalhar, recebendo aqueles 10 dias trabalhados. Então é converter esse 1/3 em dinheiro. Vamos lá, pergunta o pessoal de Santa Rosa de Viterbo. Se a empresa fecha durante 15 dias, na época de festas de Natal e Ano Novo, esse período pode ser descontado das férias? Olha, gente, na verdade, como eu disse para vocês, vamos lá voltar aqui rapidinho, né? A paralisação da empresa com percepção de salário por mais de 30 dias. 15 dias não, né? A legislação não fala nada sobre isso. Então, não poderia descontar das férias aí. Né? Na verdade, ele pode dar... na verdade, a perda, né? Seria descontar as férias. Na verdade, ele pode dar... É chamadas férias coletivas. Isso pode ser feito. Que eu vou falar aqui. Simplesmente, no momento que ele fecha a empresa, ele dá férias coletivas para todos os funcionários. Isso é possível. Tá? Isso é possível. Agora, se for uma coisa assim... discrepante dos outros funcionários, não seria possível. Não pode ligar o fechamento da empresa com as férias dos funcionários, isso não pode. Tá? O que pode acontecer é o empregador dar férias coletivas, isso pode. Se um certo período do ano a empresa não tem cliente, enfim, não trabalha, aproveita para dar férias coletivas. Isso até é possível. Mas você não pode simplesmente, só porque fechou, vou descontar das férias. Não, isso não. Ok? Vamos lá. A proibição, né, de abono em contratos por tempo parcial, férias coletivas que eu disse para vocês. Então é possível férias coletivas, desde que seja notificado o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato dos Trabalhadores. Deve avisar os empregados com uma antecedência mínima de 15 dias, né, e é possível fracionamento, desde que tenha aí uma negociação coletiva. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre salário e remuneração, né? Vamos falar sobre... coisa boa, né? Salário, que beleza, né? Salário. A palavra salário vem do latim, que significa salário. Na verdade, a palavra salário também vem de sal, a palavra do sal, porque antigamente o sal era utilizado como moeda de troca também. Era tido como dinheiro, trocava mercadorias com sal. Por isso que surgiu a palavra salário, né? O que significa salário? Na verdade, a doutrina traz uma diferença entre salário e remuneração. Salário seria o pagamento fixo acrescido das parcelas adicionais, como comissões, porcentagem, gratificações. E remuneração seria o salário acrescido das gorjetas. Esse é um conceito muito técnico para vocês, gente. Para mim também, enfim. Eu não gosto muito dessa diferença. Na verdade, podemos entender assim, salário seria o valor fixo e remuneração o salário, o fixo mais os adicionais, né? Para mim, mostra-se um melhor entendimento. Existe também o salário in natura, também chamado de salário em utilidades. O empregador, pode pagar ao empregado uma parte em dinheiro e uma parte em utilidades, né? Também é considerado salário. Está previsto aqui no artigo 458 da CLT. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, a habitação, vestuário ou outras prestações in natura ou em utilidades que a empresa, por força do contrato ou costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Lembrando que, obrigatoriamente, 30% do salário tem que ser em dinheiro. Mas nada impede que ele pague uma parte do seu salário em outras coisas, em alimentação, em habitação, em vestuário ou outras prestações, em utilidades. Desde que feitas habitualmente, previstas em contrato, tá? Ou um costume. Quais são as utilidades salariais que nós temos? Que incorporam o salário, que fazem parte do salário. As fornecidas habitualmente e gratuitamente ao empregado e que possuem valor econômico. É importante que essa utilidade seja paga de forma habitual, todos os dias, habitualmente, e tenha um valor econômico, e feita de forma gratuita. Se o empregador, habitualmente, dá um brinde para o funcionário, dá um lanche a mais para o funcionário, dá um presente para o funcionário, né? Isso incorpora o salário dele, não pode mais ser retirado. Nós vamos ver para frente. Porque é um fornecimento habitual, gratuito e que tem um valor econômico, né? Vamos lá, o pessoal de São João da Boa Vista perguntou, pediu para a gente explicar novamente o abono de férias. Vamos lá. Pois não. Abono de férias. Abono de férias significa você converter 1/3 das suas férias em dinheiro, né? Você tem 30 dias de férias, mas você quer tirar somente 20 dias. Os últimos 10 dias você gostaria de voltar a trabalhar, converter ela em dinheiro. Como que faz isso? Então, eu falo para o empregador que desses 30 dias eu vou tirar de férias de 20 e os últimos 10 eu volto a trabalhar. Aí o que vai acontecer? O empregador, além de pagar os 10 dias, ele vai pagar os 30 dias de férias, mais 1/3 indenizável e mais os 10 dias que ele voltou a trabalhar. Então ele converteu os 10 dias que ele tinha das férias em dinheiro, porque ele recebeu as férias, os 30 dias. Recebeu a indenização de 1/3. Só que os últimos 10 dias, popularmente o pessoal chama de vender as férias, mas não está certo esse termo. Na verdade, você seria voltar a trabalhar 10 dias e receber esses 10 dias. Você recebe em dobro esses 10 dias, porque você recebeu nas férias. Ok? Legal? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, volta a comentar. Vamos lá. Outras utilidades salariais. Vale refeição fornecida por força do contrato ou gratuitamente. Habitação ou vale alimentação fornecidos como salário não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Ou seja, retomando, pode o empregador pagar uma parte em dinheiro e uma parte em habitação ou vale alimentação, não podendo exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário. Trouxe aqui uma jurisprudência que mostra isso para vocês. Vejam só, o lanche gratuitamente fornecido pelo empregador ao empregado, sem ser dispensável para o serviço, constitui salário em utilidade. Tá? Então, era feito gratuitamente, era dado habitualmente, gratuitamente, um lanche para o funcionário. Se transformou em salário. Quais são as utilidades não salariais, que não incorporam o salário? Aquelas pagam eventualmente, ou quando cobrada do empregado. Eventualmente, eu dei lá, no fim do ano, eu dei um dinheirinho a mais para os funcionários. Isso é um valor, eu dei uma cesta de presente para os funcionários. Isso é um valor eventualmente dado para os funcionários, não pode se transformar em salário. Destinados à execução do trabalho não são salariais, uniformes, EPIs, habitação e energia, quando indispensáveis à execução do trabalho. Bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, não pode pagar salário com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, é claro. Vale transporte ou vale alimentação fornecidos dentro do PAT. PAT é o Programa de Amparo ao Trabalhador. As empresas que aderem a esse programa, quando concedem vale transporte ou vale alimentação, não são consideradas utilidades salariais. E aquelas declaradas por lei, como educação, assistência médica, hospitalar e odontológica, seguros, previdência privada. Se o empregador paga uma previdência privada para o empregado, se paga uma assistência odontológica, uma assistência médica, esse valor pago não incorpora o salário, tá? Pela própria lei. Não pode ser considerado uma atividade, uma verba salarial, né? Trouxe aqui uma jurisprudência também que mostra essa questão. A habitação fornecida
pelo empregador aos empregados que trabalham na construção de hidrelétrica, de Itaipu, na época. Não pode ser considerado salário in natura, porque fazia-se imperiosa a fixação do trabalhador nas chamadas vilas para o trabalho. Então, na verdade, a habitação fornecida para o empregado era indispensável para o seu trabalho. Então, não considera salário. Quando é entregue, quando o empregador, né, dá um objeto desse que não é indispensável ao trabalho, pode incorporar o salário. Mas nesse caso, a habitação era indispensável. Ele tinha que ficar lá para poder trabalhar. O vale transporte, gente. O vale transporte não tem força salarial, a princípio. A lei diz que não incorpora o salário, o vale transporte. Não tem força de salário. Todos têm direito ao vale transporte? Em regra. Por quê? Porque o empregado deve comprovar que satisfaz os requisitos indispensáveis à obtenção do vale transporte. Na verdade, cabe ao empregado demonstrar que precisa do vale transporte, que não tem carro para chegar até o serviço, né? O vale transporte tem que ser entregue mediante recibo. Pode o empregador descontar 6% do salário do empregado em virtude da entrega do vale transporte. E é proibido o empregador transformar o vale transporte em dinheiro. Na verdade, o empregador tem que entregar o vale transporte ao empregado, não pode entregar dinheiro. E não pode também o empregado vender o vale transporte, proibido. Ainda com relação ao salário, algumas peculiaridades. O salário deve ser pago em um mês, até o 5º dia útil do mês seguinte. Algumas convenções coletivas podem trazer aí uma data específica, mas a regra é até o 5º dia útil. Contra recibo, o empregado tem que assinar que recebeu o salário. O ideal é o pagamento em dinheiro, no local de trabalho, em dia útil ou logo após o expediente. Pode ser feito também o pagamento em cheque ou em depósito bancário, numa conta bancária em nome do empregado, podemos ter até a chamada conta salário, banco próximo ao local de trabalho, o ideal, né? E que o empregador dê direito para o empregado comparecer ao banco quando pagar em cheque para descontar o cheque. Então o empregador muitas vezes tem que dispensar o empregado no dia do pagamento para ir lá descontar o cheque ou retirar o dinheiro do banco. Okay? Alguns tipos de salário. Salário mínimo, aquele menor valor pago ao empregado. Ninguém pode receber menos que o salário mínimo por mês. Tá? Existe o salário profissional, que é o mínimo para determinada categoria profissional. Está lá previsto na convenção coletiva, o piso da categoria que nós chamamos. Né? Mas o salário mínimo, ninguém pode receber menos que um salário mínimo por mês. É o mínimo a qualquer profissional. Temos também o salário normativo, que é aquele previsto por sentença. Às vezes, acontece muito ali perto do dia do trabalho, né, 1º de maio, que nós chamamos de dissídio. O dissídio é a discussão na justiça entre o grupo de empregados e o grupo de empregadores. Estão discutindo o salário. E o juiz determina. O salário da profissão vai ter um reajuste X. Essa sentença do juiz nós chamamos de salário normativo. Vamos lá a uma perguntinha aqui para vocês, se vocês captaram isso que foi falado até agora, pessoal. A habitação fornecida de forma gratuita pelo empregador ao empregado em uma cidade com o intuito de hospedá-lo para poder iniciar suas atividades na empresa e tornar mais cômoda a realização do trabalho, pode ser considerada como salário in natura? Deixo para vocês um minutinho para responder essa questão e daqui a pouco a gente volta.
Olá pessoal, estamos de volta. Vamos lá. A habitação fornecida, vamos lá nas perguntinhas, né? A habitação fornecida de forma gratuita pelo empregador ao empregado em uma cidade com o intuito de hospedá-lo para poder iniciar suas atividades na empresa e tornar mais cômoda a realização do trabalho. Pode ser considerado como salário in natura? Olha, gente, vejam só. A habitação fornecida de forma gratuita pelo empregador ao empregado, o empregador quis dar uma casa para ele morar, pagar um aluguel, com o intuito de hospedá-lo para poder iniciar suas atividades somente para tornar mais cômoda a realização do trabalho. Não era indispensável para o trabalho, é para tornar mais cômodo o trabalho. Nesse caso, é considerado sim salário em utilidade, porque foi disponibilizado de forma gratuita ao empregado, não é indispensável ao trabalho dele, porque ele mesmo podia alugar uma casa, simplesmente o empregador quis dar uma casa para ele morar, pagar a luz e tal. Tudo isso que ele gastou ali vai incorporar o salário do funcionário depois. Então é considerado sim um salário em utilidade. Se a casa fosse indispensável para o trabalho dele, tudo bem, que é o exemplo que eu disse lá da Itaipu, né? Mas, nesse caso, não. Ok? É para a gente entender como é complexa essa questão do salário em utilidade, né, pessoal? Bom, teve o pessoal da Bahia que perguntou um caso peculiar, né? Vamos lá, vamos tentar entender. Que na época das festas, né, de carnaval, a rua, parece que a rua onde o pessoal trabalha fica fechada. Pelo que entendi, a empresa fica fechada, né? E os empregados não vão trabalhar e o empregador cobra dele essas horas. Né? Se for isso, né? Bem, não pode. O empregador não pode descontar o problema dele de fechar a porta em virtude de passar o trio elétrico para os funcionários, descontar isso nos funcionários, tá? Então, se o empregador paralisou as atividades da empresa, enfim, por qualquer motivo, tá? Não pode descontar nos funcionários, pelo que entendi, tá? Tá errado. Pedir para ele pagar hora extra, alguma coisa assim, tá? Ele que arranja outros mecanismos, outros meios de abrir a empresa, ou mesmo pode dar umas férias coletivas, como eu disse, para os funcionários, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas cobrar depois dele que a empresa fechou as horas disso, não pode. Espero que seja isso, pessoal. Se tiver mais algum detalhe, eu respondo para vocês depois, eu posto para vocês a resposta, tá bom? Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Parabéns aí ao pessoal de Aracaju, né, que acertou. Não, na verdade, o pessoal de Aracaju achou que não era, né, uma atividade in natura. Né? Pessoal, então, como eu disse, é uma pegadinha, né, mas nesse caso é sim, viu? Porque foi feito de forma habitual, né? Ficaram na dúvida, né, pessoal? Exatamente, tá? Mas nesse caso, sim, na verdade a conveniência da empresa que está iniciando, entendi, né? Mas na verdade foi feito de forma gratuita e não é obrigatório, não era indispensável para ele, né? Mas parabéns ao pessoal aí, gostei da participação, viu? Vamos lá continuar. Salário, composição do salário, adicionais que nós temos, adicional de insalubridade, né? As pessoas que trabalham em condições insalubres, em contato com agentes nocivos à saúde, têm direito a um adicional. Essas atividades nocivas estão previstas na norma regulamentadora número 15, estabelecida pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho traz o número as profissões em que possui, que são consideradas insalubres, tá? E sobre o salário cai um adicional de 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo. Então quem trabalha em atividade insalubre tem direito a um adicional de 40%, 20% ou 10%. Adicional esse que incide sobre o salário mínimo, tá? Dependendo aí do grau de insalubridade. O equipamento de proteção individual, a utilização da EPI, pode diminuir ou retirar a insalubridade do trabalho, né? Não tendo o empregador a obrigação de pagar a insalubridade. Porém, não somente a existência do EPI descaracteriza a insalubridade. Por quê? Porque deve o empregador vigiar se o empregado está utilizando o IPI, se o IPI está em boas condições, fazer testes se ele retira a insalubridade ou não, tá? Muitas vezes é feito perícia para fazer essa análise, tá? Se há ou não, mesmo se o IPI tira ou não a insalubridade, tá? O empregador tem que vigiar se o empregado utiliza o IPI. Não basta disponibilizar o IPI, tem que vigiar também se ele utiliza, porque se ele não utilizar, a empresa será responsável. Adicional de periculosidade, né? Também
as atividades perigosas estão previstas no Ministério do Trabalho na norma regulamentadora número 16. Quem tiver uma possibilidade, tiver um interesse, pode consultar na internet norma regulamentadora 15/16, que vai trazer o rol de atividades perigosas e insalubres. Em regra, são as atividades que têm contato permanente com inflamáveis ou explosivos, né? Quem trabalha com contato disso, né, tem direito a um adicional de 30% sobre o salário contratual. Veja que o adicional é maior, porque é 30% sobre o salário. Sem os adicionais, com exceção dos eletricitários, quem trabalha com energia elétrica, em que o adicional é sobre o salário e todos os benefícios. O entendimento da jurisprudência hoje, dos tribunais, é que o contato eventual com agentes perigosos não caracteriza o adicional de periculosidade, somente o contato permanente. Temos também as comissões e percentagens, né, que são um montante fixo ou variável sobre os negócios realizados pelo empregado. Eu já disse aqui para vocês que o comissionista puro, ele tem direito somente ao adicional de horas extras, não sobre o valor da hora extra, súmula 340, né, pessoal? Gratificações são aquelas pagas eventualmente pelos serviços prestados. Em regra, não constitui salário. Lembrando que, se for pago de forma habitual, fará jus, incorporará ao salário, né? Pessoal lá de São João da Boa Vista, vamos lá. Professor, por que a categoria, o que caracteriza nessa porcentagem, 20, 40 e 10, é o grau de insalubridade, tá, pessoal? Na verdade, na NR15, a norma regulamentadora 15, já traz cada uma. Às vezes na perícia, se o perito entender que o ruído, por exemplo, quem trabalha com ruído, se não tem o IPI, tem uma insalubridade ali, trabalha com ruídos muito fortes. Vai analisar, se for vai analisar o grau de insalubridade. Né? Aí são técnicas do perito e da própria NR15. Mais alto, 40. Médio, 20. Pequeno, 10. É isso que caracteriza. Ok? Obrigado pela participação, pessoal. Vamos lá, temos a gratificação natalina, né, o 13º salário, gratificação ali no Natal, né, que está chegando. Compulsória, ela é obrigatória, né? Todo empregado, em geral, tem direito ao 13º salário, não temos exceções, né? É o dinheiro pago na proporção 1/12. Se você tem 6 meses na empresa, você vai receber na proporção 6/12. Então, todo ano, ali no fim do ano, o empregado tem direito a um salário a mais, esse 13º salário, que pode ser fracionado, pago em 2 parcelas. A primeira parcela de fevereiro a novembro, né? E a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Tá? Tem que ser paga essas 2 parcelas. Geralmente o empregador paga ali no início de dezembro e até dia 20 de dezembro. Mas pode ser fracionado, ok? Pode também o empregado requerer junto à empresa o pagamento do 13º junto com as suas férias. Parte dele, né? Uma das parcelas aqui junto com as suas férias. É possível também, ok? A base de cálculo do 13º seria o salário de dezembro. Os comissionistas é um pouquinho inferior, a proporção é de 1/11, somente uma peculiaridade aqui para vocês, e tem natureza salarial, ou seja, sobre o 13º incide o fundo de garantia, ao depósito, INSS. O 13º salário corresponde ao salário de dezembro com todos os benefícios, todos os adicionais que tenha o salário de dezembro, tá? É um salário a mais, normal. Temos as diárias, que são as indenizações das despesas. Em regra, não tem caráter salarial. Se for acima de 50%, será considerado, aí sim, terá um caráter salarial. Temos os abonos, que são os adiantamentos salariais, integram o salário, esses abonos. Prêmios, vinculados aí à ordem pessoal, nada impede o empregador dar um prêmio para o empregado. Né? Importante o quê? Que seja feito de forma eventual, tá? Porque se for de forma habitual, incorpora o salário. O empregador quer dar um presente para o empregado porque ele produziu mais naquele dia, tá? Dá um prêmio, mas de forma eventual. A habitualidade descaracteriza, transforma esse prêmio em salário. Vamos lá, pessoal de Arapiraca. Quem recebe periculosidade e insalubridade tem direito a reduzir o tempo de serviço para aposentadoria
Quanto tempo? Bom, gente, não necessariamente, tá? Não só porque existe a insalubridade que a aposentadoria é mais cedo. Acontece que algumas profissões consideradas insalubres ou perigosas trazem já na respectiva profissão o direito de se aposentar mais cedo. Então não é questão de trabalhar insalubre que você vai aposentar mais cedo, mas a profissão que você tem, né? O tempo varia, tá? Eu sei, operadores de raio-x, por exemplo, trabalham em condições insalubres, né? Então eles têm direito aí a aposentar mais cedo, se eu não me engano, 28 anos de trabalho, eu não tenho certeza o tempo correto, mas é de acordo com a profissão, tá? O pessoal de Bauru, vamos lá, empregado perde o direito de suas férias, depois de decorridos 5 anos que o seu direito foi adquirido, porém não recebeu durante esses anos suas férias, né? Vamos lá, o empregado perde o direito de suas férias depois de 5 anos. Ah, tá, entendi. Porém não recebeu. Ó, na verdade é o seguinte, cada ano que você não recebeu suas férias, você tem direito delas em dobro. Só que, se saiu da empresa, eu vou falar de prescrição, você pode reclamar os últimos 5 anos trabalhados. Então, se você tiver 5 anos de férias vencidas, você pode pleitear, tá? Isso é possível. Tem 10 anos de férias vencidas que eu não reclamei, posso agora? Não. Você vai poder reclamar os últimos 5 anos, tá? Vou falar disso em prescrição, que vai relembrar vocês melhor. Gorjetas integram a remuneração também. As gorjetas pagas pelo garçom, com exceção do aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Importante que a gorjeta não pode servir como complemento do salário mínimo, né? Existe o salário do empregado, o piso da gorjeta do funcionário, não pode o empregador pagar o salário dele com gorjeta, ou complementar com a gorjeta o seu salário, isso não é possível. Temos também a participação nos lucros e resultados, a lei número 10.101 de 2000, né? Procurou essa lei o quê? Integrar capital e trabalho. Trouxe um incentivo à produtividade, na verdade, buscou unir o empregado à empresa, o empregado que trabalhar mais, trouxer lucro para as empresas, todos os empregados, eles também vão receber uma participação em cima desses lucros. Essa que foi a ideia, né? Importante que o PLR seja criado através de uma negociação coletiva entre os sindicatos, esteja previsto em convenção coletiva de trabalho, né? Traga regras claras de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, né? Traga os programas de metas e resultados e os prazos. Isso tudo tem que estar muito claro para o funcionário, ele ter conhecimento disso. É importante que o PLR esteja registrado na entidade sindical, né, no sindicato, tá? Esteja registrado lá, né? Muito importante isso. Não pode substituir a remuneração do empregado para qualquer fim, né? Não constitui salário, em regra, o PLR, e deve ser pago em periodicidade inferior a um semestre ou mais de 2 vezes no mesmo ano, tá? Então é proibido pagar no período inferior a um semestre ou mais que 2 vezes em um ano. Senão pode virar o quê? A habitualidade. Ok? Pessoal, também temos a equiparação salarial, né? O que é isso? Está previsto lá no artigo 461 da CLT. É muito complicada essa equiparação, mas é possível. Quando, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Lembra-se que são trabalhos de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade. E o que significa trabalho de igual valor? Muito difícil isso. Trouxe aqui o conceito de uma autora muito conhecida do direito do trabalho, a professora Alice Monteiro de Barros. Trabalho de igual valor é aquele realizado com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Então é importantíssimo que não haja uma diferença de tempo, aí no máximo 2 anos, para dar essa equiparação, tá? E não prevalecerá essa equiparação quando o empregador tiver o pessoal organizado em quadro de carreira, né? Desde que esteja homologado no Ministério do Trabalho, tá? Não é qualquer quadro de carreira, não. É desde que esteja homologado no Ministério do Trabalho. Gente, trouxe aqui mais uma perguntinha para vocês, né? Mais uma interatividade. Vamos lá. Parte do pressuposto de que nesse tipo de pagamento de salário, o empregado já teria sido remunerado pelas horas extras, acaso trabalhadas,
com os valores que auferiu pelas vendas realizadas no período extraordinário. Diante disso, fará jus apenas ao adicional de 50% ou a outro previsto em instrumento normativo. Referida afirmação se refere a qual das formas de pagamento de salário? Rapidinho para vocês, 1 minutinho para responder e a gente já volta. Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos lá, a nossa perguntinha, né? Parte do pressuposto que esse empregado já recebeu o salário, né? Já teria recebido a remuneração pelas horas extras, fazendo jus somente ao adicional. Qual seria a resposta correta? Resposta A, comissão ou porcentagem. Como eu disse para vocês, o empregado comissionista puro, ele já entende que recebeu o valor da hora, tendo direito somente ao adicional. Parabéns ao pessoal de Araraquara, Sorocaba, Andradina, que respondeu de forma correta. Legal, pessoal, vamos lá. Continuando, vamos falar agora da última parte da nossa aula, que é a extinção do contrato de trabalho. É a extinção arbitrária, a primeira delas, extinção sem justa causa, aquela que não teve um motivo justo, né? A jurisprudência, a doutrina, na verdade, ela divide em arbitrária e sem justa causa. Na prática, trata-se daquela dispensa sem um motivo, simplesmente o empregador dispensou o empregado, não quer mais aquele empregado na empresa. Quais são os direitos do empregado nesse caso? Terá direito ao saldo de salário, os dias trabalhados, né, se ele foi mandado embora no meio do mês, 13º salário proporcional, férias indenizadas, FGTS mais multa de 40%, seguro-desemprego e aviso prévio. Esses são os direitos que o empregado tem, né? O seguro-desemprego, desde que ele atinja os requisitos, tá? Mas em regra são esses. Claro que pode ter aí horas extras, alguns outros direitos, tá? Mas em regra são esses. Alguns empregados têm estabilidade no emprego, não podem ser mandados embora sem justa causa, só por justa causa. Quem são? Membro da CIPA e dirigente sindical, eles têm estabilidade do emprego. Desde o momento que eles se candidatam a membro da CIPA ou dirigente do sindical, ele e o seu suplente, e se eleitos, até 1 ano após o término do mandato. Eles não podem ser mandados embora, a não ser que ocorra uma justa causa e essa justa causa seja aprovada na justiça. Ok? A gestante também tem estabilidade no emprego, desde o momento que ela descobre que está grávida até 5 meses após o parto. Os empregados que sofreram acidente de trabalho, eles têm também estabilidade do emprego de 1 ano após o retorno na empresa. Saiu por acidente de trabalho, afastou, recebeu alta, voltou para a empresa, ele tem estabilidade de 1 ano ainda, não pode ser mandado embora. Né? Temos também a extinção por justa causa, aquela quando o empregado dá motivo para o empregador ou dispensá-lo. Né? Seria o ato doloso ou culposamente grave cometido pelo empregado. É importante que, na justa causa, a punição seja imediata. O empregado cometeu a falta grave prevista em lei, nós vamos ver os casos, somente aqueles casos previstos em lei,
Cometeu a falta grave, o empregador já dá a justa causa. Se passar um tempo, presume-se o quê? Que ele perdoou. É que nem a advertência que nós falamos lá atrás, né? A justa causa pode ser verbal ou por escrito. O ideal é que seja o quê? Por escrito, tá? Mas pode ser verbal também. Quais são as hipóteses? As hipóteses estão previstas no artigo 482 da CLT. Não podemos sair dessas hipóteses, né? A lei é clara, é específica. Para dar justa causa tem que estar dentro dessas hipóteses. Improbidade é quando o empregado furta a empresa, a gente chama de lesar o patrimônio da empresa. Incontinência de conduta é a conduta do empregado contra a moral e os bons costumes. Mau procedimento é o empregado que trabalha de uma forma irregular, diferente dos demais, né? Tem um mau procedimento. Negociação habitual, fazer negócios com concorrentes da empresa, também é proibido, sem a permissão do empregador. Condenação criminal sem sursis, o cara foi condenado criminalmente. O que significa sem sursis? Não tem direito de responder em liberdade. A condenação foi para reclusão. Ele pode ser condenado a um crime e cumprir a pena em liberdade. Ou ele pode ser condenado a um crime e cumprir a pena preso. Nesse caso, dá justa causa. Lembrando que ele tem que ser condenado. O fato de prender não dá justa causa. Prendeu, ele é suspenso o contrato de trabalho, que nós vimos lá atrás. É caso de suspensão do contrato de trabalho, né? Se ele for condenado, a justiça condenou, o juiz condenou, aí sim pode dar justa causa. Desídia é trabalhar sem vontade, é o desleixo, né? Também pode dar justa causa. Embriaguez, né? Pode também caracterizar justa causa. Empregado embriagado, que trabalha embriagado, enfim. Violação do segredo da empresa, né? Também não é possível. Indisciplina, né? Não receber ordens do patrão. A insubordinação também não seria também próximo da indisciplina, né? Não acatar as ordens do patrão. Abandonar o emprego. Abandono de emprego. Como que caracteriza o abandono de emprego? Abandono por mais de 30 dias. Né? Deixou de comparecer à empresa por mais de 30 dias, caracteriza o abandono de emprego. Pode dar justa causa. Ato lesivo à honra e à boa fama. Né? Ofender o empregador, xingar o empregador. Às vezes pode até dar vontade, né? Mas não pode, de dar justa causa. Né? Ofensa física, bater no empregador também não é bom. Prática constante de jogos de azar, né? Também você jogar dentro da empresa, também pode caracterizar justa causa. Quais são os direitos do empregado na justa causa? Lembrando que na justa causa, o empregador tem que provar que o empregado cometeu justa causa. Né? Ele pode dar a justa causa, o empregado vai entrar na justiça e o empregador vai ter que provar que o empregado cometeu a justa causa. Quais são os direitos do empregado nesse caso? Somente vai receber o saldo de salário e férias vencidas, se ele tiver férias vencidas. Então veja que ele recebe muito pouco. Se ele tiver as férias normalmente, vai receber somente o saldo salarial, os dias trabalhados. Veja a diferença lá atrás com a dispensa sem justa causa. Né? Eu trouxe aqui uma jurisprudência, mas eu vou até passar já para a próxima. Temos também a chamada dispensa indireta, que eu disse para vocês. A dispensa indireta, lembra que eu disse do assédio moral? É quando o empregador dá motivo para o empregador, na verdade, comete uma falta grave contra o empregado. Dá motivo para o empregado deixar a empresa. Né? Comete uma falta grave contra ele. Tá? Quais são as hipóteses? Também a dispensa indireta, as hipóteses estão previstas aqui no artigo 483 da CLT. Quais seriam? Exigências de serviços superiores ao empregado, proibidos por lei, a gente chama de defesos por lei, mas seria proibidos por lei, contrários aos bons costumes, alheios ao contrário, obrigar o empregado a alguma atitude aí contra a moral, os bons costumes, rigor excessivo contra o empregado. Nós vimos ali o senhor Antônio, chefe Carrasco, né, quando pega rigor excessivo contra o funcionário, é um caso de dispensa indireta. Exposição do empregado a um perigo de mal grave, descumprimento das obrigações contratuais, não pagar o salário do funcionário, é caso de dispensa indireta, né? Ofensa à honra do empregado ou à sua família, xingar o funcionário, xingar a família do funcionário, bater no empregado também não é bom, né? Ofensas físicas ao empregado, né? Redução do trabalho por peça ou tarefa. Você reduz o trabalho do funcionário. Nós vimos também no exemplo do senhor Antônio. Olha, você vai ficar naquele canto, ninguém vai conversar com ela.
né? Não dá nenhum trabalho para ela, para forçar a pessoa a pedir demissão. Isso também não é bom, né? Quais são os direitos nesse caso? Da dispensa indireta, cabe ao empregado provar, né, a dispensa indireta. Né? Cabe a ele provar. Como o empregador prova a justa causa, o empregado também tem que provar, nesse caso. Ele terá direito a todas as verbas trabalhistas lá da dispensa sem justa causa e eventual indenização também, por danos morais, os casos aí de assédio moral, tá? Vou pular a jurisprudência, estamos já um pouco chegando ao final, gente, então vou para a parte assim dos principais pontos, ok? Pedido de demissão. O pedido de demissão é quando o empregado simplesmente quer sair da empresa, avisa o empregador que está saindo, né? Pode ser verbal ou por escrito, com uma antecedência mínima de 30 dias, que é o aviso prévio. Na verdade, o empregado, quando pede demissão, ele tem que avisar também o empregador, com uma antecedência de 30 dias. Quais são os direitos do pedido de demissão? Saldo salarial, 13º salário proporcional, férias proporcionais e indenizadas. É um pouquinho maior que a justa causa, mas também não levanta fundo de garantia, não recebe seguro-desemprego, não tem a multa, né? Não são muitos direitos. Outras formas que nós temos de extinção do contrato: aposentadoria compulsória ou voluntária, culpa recíproca das partes, morte do empregado, extinção da empresa sem ou por força maior. Né? São outros casos que nós temos aí de dispensa. Podemos ter também a rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado. Pode acontecer, o contrato de experiência 90 dias, 30 dias, eu não gostei do funcionário, vou dispensá-lo. Pode acontecer? Pode. Quais são os direitos do funcionário? Saldo salarial, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, FGTS mais a multa de 40% e uma multa de 50% do restante do contrato. Então eu tenho lá 30 dias, 90 dias de experiência. Nos primeiros 30 dias eu fui demitido. Além desses direitos, eu vou receber uma multa equivalente a 50% do restante do contrato. Eu vou receber uma multa equivalente, na verdade eu teria o quê? Mais 2 meses de contrato, eu receberia mais 1 mês equivalente à multa. Ok? A mesma coisa ao contrário. Se o empregado sair, deixar o contrato de experiência, por exemplo, fez 1 mês, trabalhou 1 mês, não gostou, abandonou o serviço, pode o empregador pedir 50% do restante do contrato. Né? Então pode acontecer isso também. Ok? Aviso prévio, né? Vamos falar um pouquinho do aviso prévio. O aviso prévio é a comunicação do término do contrato de trabalho. O prazo para a comunicação do aviso prévio. Quando ocorre um pagamento semanal, no salário, poucos casos, né, mas pode acontecer, o aviso prévio são de 8 dias. A regra, no caso de pagamento quinzenal ou mensal, o aviso prévio de 30 dias. Então, o empregador que vai demitir o empregado tem que avisar previamente o empregado, ó, vou te mandar embora, agora você vai entrar no aviso prévio de 30 dias. Não pagou o aviso prévio, né, não concedeu o aviso prévio, não avisou, simplesmente demitiu. O empregado tem direito a uma indenização equivalente ao aviso prévio, nós chamamos de aviso prévio indenizado. Então, ó, a partir de amanhã você não precisa mais vir na empresa. Não deu o aviso prévio, mandou embora. Eu tenho direito ao quê? A mais um salário de indenização, que seria um salário equivalente ao aviso prévio. Tá? A mesma coisa o empregado. Se o empregado deixar a empresa sem avisar previamente, pode o empregador descontar o aviso prévio. Então, é importante o empregado que quer sair da empresa avisar o empregador com 30 dias. Ó, estou querendo sair, vou cumprir um aviso de 30 dias e depois vou sair. Porque simplesmente deixar a empresa, o empregador lá no acerto pode descontar 1 mês de salário. É o salário de 1 mês, né? Que mais? O período do aviso prévio integra o período do tempo de serviço. Né? Aqueles 30 dias a mais que você ficou no aviso prévio é computado como tempo de serviço. O aviso prévio indenizado é quando o empregador não quer dar o aviso prévio, paga um salário a mais como indenização. No período do aviso prévio, o empregado pode ter uma jornada reduzida. Ele pode escolher ou sair 2 horas mais cedo durante os 30 dias ou deixar de trabalhar por 7 dias corridos. É uma opção dele. A justiça entende que ele tem que ter um período para procurar outro emprego. Né? Então, ele pode escolher ou sair 2 horas mais cedo durante os 30 dias ou deixa de trabalhar por 7 dias. O empregado rural tem uma certa diferença que ele pode deixar 1 dia por semana de trabalhar. Tá? Quando que é cabível o aviso prévio? Na dispensa sem justa causa,
no pedido de demissão e na dispensa indireta. Também é interessante. A forma pode ser verbal ou por escrito. Importante que seja por escrito. Né? Nesses casos é importante que seja por escrito. O prazo para pagamento das verbas rescisórias. Primeiro dia útil imediato ao término do contrato de trabalho. Mandou embora, amanhã paga as verbas. Se deu o aviso prévio, na ausência do aviso prévio, tem um prazo de 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Tá? Não observou esse prazo, deixou de pagar no primeiro dia ou no 10º dia, quando ausente o aviso prévio, o empregador tem que pagar uma multa para o empregado, né, pela não observância. Qual que é essa multa? De 1 salário. Tá? Pagou daqui a um mês, tem que pagar uma multa para o empregado de 1 salário. Os empregados que têm mais de 1 ano de casa, a homologação da dispensa tem que ser feita no sindicato, da sua categoria profissional. Okay? E o pagamento deve ser feito no ato da homologação. Na verdade, o ideal é o empregador, nesse prazo aqui, ou nesse aqui, deposita na conta do empregado o acerto. Porque às vezes demora para fazer a homologação no sindicato. E depois vai homologar a saída no sindicato. O importante é cumprir esse prazo aqui. Tá? Prescrição é a perda do direito de ação. Lembra, o empregado foi dispensado hoje, ele tem 2 anos para entrar com uma ação trabalhista. Né? Se passou esses 2 anos e ele não entrou, ele perde o direito de entrar. E ele pode reclamar o quê? Os últimos 5 anos trabalhados. Tá? Por isso que eu perguntou das férias, né, o pessoal, só pode reclamar os últimos 5 anos. Somente nos casos de fundo de garantia e registro em carteira, que você pode reclamar os últimos 30 anos trabalhados. Ok? Então, lembrando, o mais importante é a prescrição dos 2 anos. Saiu do emprego hoje, passou 2 anos, você descobriu vários direitos, veio aqui na aula de hoje, percebeu que tinha muitos direitos, pode reclamar? Não. Passou os 2 anos, perdeu. Está dentro dos 2 anos, você pode reclamar. Os últimos 5 anos trabalhados. Para terminar, gente, vamos falar um pouquinho do fundo de garantia. Né? Fundo de garantia é aquela conta bancária aberta pelo empregador em nome do empregado na Caixa Econômica Federal, onde todo mês deve ser depositado 8% do salário do empregado naquela conta. É obrigação a todos, tirando, né, os empregados domésticos em que é facultativo. Tá? O que incide sobre o fundo de garantia? Salário acrescido dos adicionais e o aviso prévio trabalhado ou indenizado também incide no fundo de garantia. Então todo mês tem lá o salário do empregado e os adicionais, pega o montante que ele recebe por mês e 8% ele coloca no fundo de garantia para o empregado. Se for dispensado sem justa causa, o empregado tem direito a uma multa de 40% sobre o fundo de garantia. Vai pegar lá o fundo de garantia e vai aplicar uma multa de 40%. Tenho 10 mil no fundo de garantia, fui dispensado sem justa causa, o empregador tem que pagar uma multa de 40% sobre esses 10 mil. O empregador, na verdade, paga 50%. 10% fica para o governo, 40% vai para o empregado. Você pode sacar o fundo de garantia na vigência, no final do contrato? Pode. Na dispensa sem justa causa, você recebe o direito de levantar seu fundo de garantia. Na rescisão indireta, no encerramento da empresa, no término do contrato por prazo determinado, na aposentadoria e em caso de culpa recíproca. Quando que você não levanta seu fundo de garantia? Na dispensa por justa causa e no pedido de demissão. Você não levanta o seu fundo de garantia. Nesses outros casos, você pode levantar. E na vigência do contrato de trabalho? É possível? É possível também, durante o contrato de trabalho. Para o financiamento da casa própria, você entra naqueles programas da Caixa Econômica, né, para financiar sua casa própria, você pode utilizar o seu fundo de garantia. Tá? Se você permanecer 3 anos sem utilizar o fundo de garantia, você pode também sacar o seu fundo. Sem utilizar, sim, qualquer regime do fundo de garantia. Então, se você tiver outro registro em carteira, você não pode sacar aquele fundo de garantia, tá? Você passou num concurso público, trabalhou 10 anos numa empresa, passou num concurso. Passou o regime estatutário, né? Lembra que eu falei para vocês. Não está utilizando o fundo de garantia. Passou 3 anos, eu posso levantar aquele fundo de garantia, tá? Em caso de doença grave, tá, do trabalhador ou até dos seus dependentes, também pode levantar. Idade superior a 70 anos, você pode levantar o seu fundo de garantia. Morte do trabalhador, a família pode pedir um alvará para levantar o fundo de garantia, né? E também temos em casos de tragédia, né? Na verdade, temos aí casos de tragédia assim, de enchente, temos uma lei
que permite, em caso de enchente, você levantar o fundo de garantia, em caso de calamidade pública, enfim. Importante também destacar, gente, que lembrei aqui, independente de você ter sacado o fundo de garantia, se você for dispensado sem justa causa, quer dizer, se você, nos casos de dispensa sem justa causa, a multa de 40% incide sobre o total do fundo de garantia, independente se você tiver sacado ou não esse fundo, né? Por exemplo, eu tenho lá 10 mil reais no fundo, usei tudo para dar entrada na minha casa. No mês seguinte que eu acabei de usar o fundo de garantia, fui mandado embora, né? E aí? A multa vai ser sobre aquela quirela do mêsinho que passou? Não, vai ser sobre o todo, dependente de você sacou ou não, né? Isso é importante destacar. Ok? Bem, gente, vamos aqui à nossa última interatividade, tá? Mais uma perguntinha aqui para vocês, tá? Vamos lá. Joaquim laborou por 20 anos na fazenda do senhor José como empregado rural, sem registro em carteira de trabalho e sem nunca receber férias, 13º, FGTS e horas extras. Em data de 1 de janeiro de 2009, Joaquim foi dispensado sem justa causa, sem o senhor José ter pago qualquer verba rescisória a ele. Diante disso, pergunta-se, lembra do probleminha? Passado esse tempo da dispensa do Joaquim, hoje, poderia ele entrar com uma reclamação trabalhista contra José? Qual o prazo para a propositura dessa reclamação? Ele poderia pleitear todas as verbas que não recebera nos últimos 20 anos? Vou voltar ao probleminha para vocês verem, né? Deixo aí para vocês 3 minutos. Lembra da prescrição? Está envolvendo a prescrição essa questão. Deixo para vocês 3 minutinhos e a gente já volta.
pessoal, estamos de volta. Vamos lá para a nossa atividade, né? A interatividade, a última, né? Estamos finalizando aqui a nossa aula de hoje. Joaquim laborou por 20 anos na fazenda do Senhor José, como empregado rural sem registro em carteira, sem nunca receber férias, 13º, fundo de garantia e horasistas. 1º de janeiro de 2009, foi dispensado sem receber qualquer verbas rescisórias. Tem direito? Quais são os prazos? Né? Vamos lá, aqui é a partir da prescrição. Primeira coisa, foi dispensado dia 1º de janeiro de 2009. Né? Ele ainda está dentro do prazo, então ele tem 2 anos para entrar com uma ação trabalhista. Entrou, tá certo. Então ele podia entrar com uma reclamação? Pode. Então ele tem um prazo de 2 anos. O que ele pode reclamar? Com relação às verbas rescisórias, férias, 13º e horas extras, eles podem reclamar os últimos 5 anos trabalhados, que eu disse para vocês. Com relação a fundo de garantia e registro em carteira, ele pode reclamar os últimos 30 anos trabalhados. Nesse caso ele tem 20. Então, ele pode reclamar os últimos 5 anos referentes a férias, 13º e horas extras, e os últimos 20 anos com relação ao fundo de garantia e de registro em carteira, né? Obrigado e parabéns ao pessoal Vitória, a pessoal lá de Vitória, a aluna Mônica, né, que respondeu que é possível dentro do prazo de 2 anos, né? O pessoal de Aracaju e Jundiaí também, né? Tá? Legal, obrigado pela participação, parabéns. Bom, gente, por fim, tá? Eu deixei alguns minutinhos no final, porque finalizamos, na verdade eu procurei trazer aqui para vocês um resumo, né, do direito do trabalho, do universo trabalhista. Na verdade temos muitas leis trabalhistas, temos muita coisa, né? Você viu que até corri um pouquinho no final, peço até desculpas a vocês, mas temos muita coisa, precisaríamos de um semestre inteiro para vermos tudo isso. Trouxe aqui, procurei trazer para vocês os principais pontos, né? Gostaria de agradecer a todos, né, a participação de todos que vieram no sábado à tarde, estão participando aqui do minicurso, né? Participaram do chat, tivemos muitas perguntas, peço desculpas que não consegui responder todas aqui no ar, prometo que vou responder, vou postar para vocês, né, no local indicado, né? E vou terminar, gente, com uma mensagem. Na verdade, estamos aí num período, hoje é uma data, inclusive, lembrada aí mundialmente, né, 11 de setembro, né, um dia aí de uma tragédia aí americana, né, que abalou o mundo inteiro, na verdade. Então, eu vou terminar com um vídeo, na verdade, uma mensagem para a gente pensar em mudanças. Estamos aí em época de eleição, daqui a um mês temos eleição. Vamos pensar nas mudanças, o que nós podemos fazer para melhorar. O vídeo não é focado ao direito do trabalho, mas envolve o direito, envolve a dignidade do ser humano, os valores que nós temos que pensar e está sempre relembrando. Tá? Então, termino por aqui a nossa participação. Agradeço mais uma vez, né, a todos. Fiquem com Deus. E vamos terminar com um vídeo de uma música do Bob Dylan, Blowing the Wind. Lembrando que a música começa a partir do 5º slide, tá? Então não se preocupe.